Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E hoje nós vamos fazer um programa muito especial sobre o PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, comandado aqui pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Para falar sobre o assunto, nós estamos aqui no estúdio com a doutora Eliane de Lima Pereira, ela que é promotora de justiça e assessora de direitos humanos aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, e também o doutor André Luiz de Souza, ele que é servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro e é responsável também por tocar a área técnica do nosso tema de hoje. Bom, queria começar aqui com a doutora Eliane. Quais são as principais causas de desaparecimento de pessoas aqui no Rio de Janeiro? Bom, em primeiro lugar, as causas são muito diversas, né? Mas a gente percebe uma concentração em conflitos familiares e causas de afastamento voluntário, né? Mas somadas essas duas causas, a gente poderia dizer que já são 40%. Eu sempre temo um pouco essa questão dos números, porque isso não diminui. Muitas vezes esse número pode servir para diminuir a gravidade do fenômeno social. Então, o fato de 24% aproximadamente dos desaparecimentos estarem associados a conflitos familiares não faz com que o fenômeno seja menos grave, né? Então, acho que a gente tem os números, tem a noção dessas causas, mas tem que ler com muito cuidado e para não cair num discurso de diminuição do fenômeno, que é gravíssimo, né? Doutor André, como é que surgiu o PLID? Conta para a gente a história. Bom, o PLID ele surgiu em 2010, né, no Centro Integrado de Apuração Criminal do Ministério Público, tá? Foi uma iniciativa do Ministério Público e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e ele surgiu lá com um viés de solucionar a questão de alguns inquéritos que estavam com problemas de tramitação. Tá? Ao longo do tempo, esse procedimento chamado Programa de Localização e Identificação dos Desaparecidos, ele se expandiu. Nós começamos a observar que o fenômeno de desaparecimento era um fenômeno muito maior do que o que se apurava no Centro Integrado, ou seja, nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro algo em torno de 6 mil desaparecimentos ano, tá? Em média, na média dos últimos 4 anos, e então o fenômeno era muito maior do que isso, e aí a iniciativa acabou se expandindo para todas as áreas do Ministério Público e saiu desse enfoque criminal. E esse programa existe em outros estados também? Porque nós estamos falando num território tão grande como o Brasil, né? A se falar de desaparecidos, é possível imaginar que alguém desapareça no estado e vá reaparecer em outro estado. Como é que está essa questão sendo tratada em outros estados também? Então, Zé Fernandes, é muito mais comum, tá, que se localize pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro até do que as pessoas desapareçam no Rio de Janeiro, embora os números sejam enormes aqui no estado. Tá? O Ministério Público do Rio de Janeiro ele expandiu, ele exportou essa tecnologia do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Desde 2013 nós temos no Ministério Público de São Paulo um programa funcionando nos mesmos moldes. Já há no Ministério Público do Amazonas, no Ministério Público do Pará, e existem alguns outros convênios, né? O Conselho Nacional do Ministério Público ele encampou a questão do programa e nós temos a proposta é levar para todos os ministérios públicos no Brasil a partir de uma base de dados integrada. Tá? Então isso permitirá que as buscas sejam feitas sem considerar as fronteiras nacionais. Doutora Eliane, como é que a gente conceitua um desaparecido? Quem é o desaparecido? De quem que a gente está falando? Bom, em primeiro lugar, esse fenômeno ele é muito circunstancial, né? Então, a gente pode estar falando do desaparecimento de uma criança de 3 anos de idade ou de um idoso já com características, por exemplo, de senilidade. Então, a gente tem que efetivamente ter um cuidado caso a caso para identificar se efetivamente houve ou não um desaparecimento. Uhum. E é muito importante que isso se dê de forma rápida, porque nos casos de desaparecimento, o tempo não é um amigo. Né? Quanto maior o espaço de tempo em que a gente perca o lastro desse desaparecido, dessa pessoa, maiores serão as dificuldades de encontrá-lo. Uhum. Então, nesse aspecto, a gente sempre tem que trabalhar com a comunicação mais imediata possível do fenômeno. Uhum. Doutor André,
Em quanto tempo a gente pode considerar uma pessoa desaparecida? Porque uma queixa de muitas pessoas que procuram as delegacias de polícia diz respeito a esse tempo, né? Alguém desaparece, não foi dormir em casa. E às vezes a delegacia diz, olha, não tem nem 12 horas ainda, você já está dando a figura como desaparecido, espera mais um pouco. Como é que é isso? José Fernando, assim, como o doutor Eliano estava falando, né, a questão do desaparecimento é uma questão circunstancial. Tá? Então, as pessoas têm determinados hábitos e as famílias conhecem esses hábitos. Tá? Não existe um prazo para se considerar, né, dizer, formalmente não existe um prazo para se considerar uma pessoa desaparecida. É óbvio que as famílias têm sensibilidade com relação a isso e qual é o momento de ir à delegacia. No caso de criança e adolescente, existe uma normativa, tá? Houve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2005, e ela incluiu um dispositivo que fala em busca imediata, que na verdade é uma comunicação a portos, aeroportos, polícias e etc. e tal, tá? Mas formalmente não existe esse prazo. O que a gente considera é que a família tem essa sensibilidade e que é importante que seja feito o mais imediato possível, tá? Essa comunicação. Isso facilita muito o processo de busca. Doutora Eliane, e quando uma pessoa é considerada reaparecida, vamos dizer assim, uma pessoa que é encontrada já sem vida, por exemplo, é considerada uma pessoa localizada? Ela é considerada localizada, né? Mas a gente sempre chama atenção para um fenômeno que a gente pode dizer que o Estado redesaparece com a pessoa. Ou seja, se uma pessoa que tem identificação, ela é sepultada como indigente, existe aí uma responsabilidade do Estado atravessada, né? Se essa identificação, de alguma forma, não levou à busca de familiares, enfim, o Estado, de fato, redesapareceu com essa pessoa. Mas, para fins de localização, ela é considerada uma pessoa localizada. O corpo foi localizado e, portanto, a gente tem lá nas estatísticas que esse caso foi solucionado. E por falar em estatística, doutor André, qual o índice de localização dessas pessoas tidas como desaparecidas? O senhor citou um número no começo, aqui no estado do Rio de Janeiro, algo em torno de 6 mil desaparecimentos por ano, né? Quantas pessoas são localizadas? Nesse aspecto eu vou citar os dados do programa, né? Quer dizer, esse dado 6 mil pessoas é um dado que ele é integral no estado, tá? O programa trabalha em cima de um percentual desse programa e dessa população desaparecida, e o programa em 2016 alcançou um índice de 2 localizações por dia, tá? Que a gente considera um índice relativamente alto, considerando todas essas variáveis, né? Quer dizer, a gente considera um índice bastante razoável dentro do espectro do programa. Antes de encerrar esse primeiro bloco, eu queria analisar com o senhor aqui, com o doutor Eliane também, as principais causas de desaparecimento do Rio de Janeiro, tendo como base aqui esse gráfico aqui, como é que a gente poderia analisar. Nós estamos vendo aqui que o conflito intrafamiliar ainda é a principal causa, né? O que a gente pode considerar conflito intrafamiliar? Bom, a gente tem um espectro grande dentro dessa história de conflito intrafamiliar, né? Quer dizer, você tem praticamente opressão familiar, você tem circunstâncias onde as pessoas sofrem maus tratos, enfim, mas esse espectro é relativamente grande, tá? As histórias que as famílias relatam, e aí é uma peculiaridade do PLID, né? As famílias tendem a não noticiar isso quando fazem o registro policial. Tá? Isso é uma questão séria e importante, porque a busca de uma pessoa, ela parte do relato da família. E normalmente quando a família vai, por exemplo, a uma delegacia, ela tem uma certa resistência a reconhecer que eventualmente aquele desaparecimento foi ocasionado pelo próprio ambiente familiar. Sim. Isso é preocupante, tá? Pois é. Porque isso limita muito a atividade policial. Doutora Eliane, outro dado também é a perda de contato voluntário. O que é isso? É aquele caso clássico de alguém que saiu para comprar um cigarro e não voltou? Mais ou menos isso, né? O sujeito que efetivamente deliberou romper esses laços e não manter mais contato com a família. Mas eu acho uma interpretação interessante, que a gente pode traçar aqui a partir do gráfico, é que definitivamente o fenômeno do desaparecimento não é um fenômeno exclusivamente policial, que a gente não deve fazer uma abordagem desse fenômeno com uma visão única e exclusivamente da segurança pública, né? Mas também de uma segurança social, porque de fato, antes de qualquer outro viés, a gente tem que fazer uma leitura sobre o viés da segurança social,
Então, isso, para mim, é muito indicativo clássico, o gráfico, quando fala de conflitos intrafamiliares como a principal causa e perda do contato voluntário, né? Então, acho que isso nos dá um norte, né, e exclui que a gente faça uma abordagem única e exclusivamente através de uma leitura policial. É porque hoje as estatísticas elas são montadas através de notificações via delegacia de polícia, ou notificações de hospitais, por exemplo, enfim, de outras instituições, também funcionam para compor esse conjunto de dados. A gente pode dizer que hoje a gente tem um recorte eminentemente policial, né? Então, a gente tem uma delegacia especializada no paradeiro de desaparecidos e a gente parte, os nossos dados são do ISP e o ISP se baseia nos dados dessa delegacia e de outras delegacias, mas essa delegacia é específica para essa finalidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente pode partir dessa leitura, né, como eu falei, muito com viés policial. Né? Agora, doutor André, o desaparecimento voluntário, né? Até que ponto aquele que desaparece voluntariamente, ele tem o direito de se manter não localizado? Essa é uma discussão relativamente complexa, né? Porque, na verdade, você envolve dois aspectos, que é o direito de liberdade, né? Quer dizer, o direito da pessoa exercer o ir e vir, ou seja, estar onde ela quer estar, e numa outra ponta você tem uma série de direitos fundamentais da família. Tá? Nesses anos trabalhando no PLID, eu observei e convivi com vários familiares desaparecidos, e o grau de sofrimento dessas pessoas é extremo. Tá? Muitos dizem que é muito pior do que um óbito na família, porque isso não termina, né? Essa busca não termina. Então, essa é uma discussão relativamente juridicamente complexa, mas eu arrisco dizer que com o grau de sofrimento que essas famílias são submetidas, a pessoa não tem tanto essa opção de simplesmente perder o contato por livre e espontânea vontade, tá? Sem deixar nenhum tipo de registro ou informação com a família. Essa questão por si só rende um programa inteiro, mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando sobre o programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas, ou de desaparecidos. No bloco anterior, eu perguntei aqui ao doutor André até que ponto uma pessoa tem direito de desaparecer voluntariamente e não dá notícia do seu paradeiro. Eu queria perguntar outra coisa, doutora Eliane. Aqueles contos clássicos da menina que desaparece com o namorado, que foge com o namorado, essa também entra na categoria de pessoa desaparecida? Perfeito, ela pode entrar, né? Como a gente falava há pouco, a perspectiva que a gente tem que ter sobre o fenômeno é das pessoas que buscam pelo sujeito desaparecido. Né? Porque se ele desapareceu voluntariamente, ele sabe da sua localização, né? É o óbvio. Mas a pessoa que está vivendo a angústia de não ter o paradeiro de ente querido, definitivamente está numa situação de desespero. Né? E a gente, de alguma forma, tem que apresentar uma possibilidade de resposta. Que procedimento deve ser adotado pelos familiares que têm um ente tido como desaparecido, eles devem tomar? E depois de quanto tempo essa informação está disponível formalmente? O que acontece? Como a gente tem um recorte, uma abordagem muito policial do fenômeno, não há como escapar de um registro a ser feito na delegacia. Né? Mas sem prejuízo, o PLID, o Ministério Público, através do PLID, também se disponibiliza a receber essas pessoas e fazer um grande cruzamento de banco de dados. Né? O PLID, na verdade, o trabalho do PLID, em última análise, é um trabalho de cruzamento de banco de dados e procurar, né, auxiliar, né, nessa busca do familiar que foi nos procurar. Doutor André, qual o papel das redes sociais nessa temática? Que nós estamos num mundo hoje que é praticamente impossível alguém não ser
fotografado, alguém não ser localizado, até involuntariamente, né? Quantas vezes nós recebemos comunicação que nós fomos identificados numa foto aleatória em algum lugar público que estávamos, né? A questão das redes sociais tem dois viés, né? Na verdade, a gente pode olhar a rede social hoje, né, quer dizer, a proliferação desse tipo de ferramenta como uma possível causa de desaparecimento, ou pelo menos como algo que pode estar estimulando as pessoas a desaparecerem, no aspecto em que as relações sociais hoje em dia são absolutamente pulverizadas, né? Quer dizer, os pais não conhecem as relações sociais dos seus filhos, você tem de tudo na rede, e isso eu arrisco dizer que pode sim estar aumentando o índice de desaparecimentos. Tá? E por outro lado, as redes sociais são um grande mecanismo de busca de pessoas desaparecidas. Tá? Eu costumo dizer para as pessoas assim, que eu desafio qualquer pessoa a desaparecer e não deixar, tendo vida socioeconômica ativa, não deixar nenhum tipo de registro em 24 horas ou em 48 horas. Isso é praticamente impossível na sociedade de hoje. Então, tem esses dois aspectos com relação às redes sociais. Mas é um grande mecanismo. A doutora Helena estava falando aqui sobre a questão do cruzamento de dados. E isso tende a aumentar a possibilidade de localização muito grande. Agora, doutora Helena, uma família que pense que o seu parente está desaparecido e se identifique através de uma investigação que esse indivíduo fez saque bancário, que ele está tendo uma vida eletronicamente, vamos dizer assim, identificável. Ele mesmo assim continua num banco de desaparecidos? Continua, porque, na verdade, o que a família pode precisar é da localização. Vamos supor, não interessa apenas para o familiar se o sujeito está vivo ou está morto. Por exemplo, um paciente psiquiátrico, uma pessoa portadora de doença mental, ela continua numa situação de vulnerabilidade. Está fazendo saque, está efetuando compras, está se hospedando em hotéis, continua numa situação de vulnerabilidade. Então, isso não é suficiente, né, para, vamos dizer assim, para tranquilizar quem efetivamente está nessa busca. Mas aí a abordagem e as ações que são implementadas aí são no campo privado, administração pública, Ministério Público, polícia, enfim, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, os órgãos do Estado, eles são envolvidos nessa questão também. Se a gente ampliar essa ótica e para uma abordagem social, a gente percebe que o Estado tem que se implicar nessa busca, sim, porque o sujeito está numa situação de vulnerabilidade. Se essa ótica vai ser policial ou não, é o questionamento que a gente se faz, né? Talvez uma pessoa que esteja, por exemplo, exercendo várias atividades da vida civil, ela, por um viés policial, aquilo não tem nenhum interesse. Mas quem conhece aquela pessoa sabe que, por exemplo, ela é portadora de uma doença mental, está com angústia, né? Não é um assunto policial, mas é um assunto de Estado, sim, de Estado social. Agora, nesse aspecto de vulnerabilidade, doutor André, nós podemos ter desaparecimento de crianças, pessoa que não pode, não tem a condição de se autodeterminar, enfim. Até que ponto a gente consegue fazer um corte entre o desaparecido ou vítima de um crime, por exemplo, um crime de sequestro, um crime de rapto, né, clássico, né, como tinha antigamente? Essa é uma preocupação que é uma preocupação, inclusive, hoje grande no Estado com relação, por exemplo, ao tráfico de pessoas pela exploração econômica e exploração sexual. Tá? É óbvio que assim, as circunstâncias do desaparecimento elas falam muito sobre o que aconteceu. Tá? Um desaparecimento voluntário ele tem características muito próprias de um desaparecimento nessas circunstâncias que você está colocando. Tá? O Ministério Público do Pará, por exemplo, ele tinha lá uma preocupação enorme porque ele sabia que era um estado destinatário dessas pessoas, ou seja, as pessoas desapareciam nos estados limítrofes e iam para o estado do Pará. Então, o desaparecimento também nesse aspecto, ele permitia entender essa questão do tráfico de pessoas, inclusive, isso é uma das óticas do programa a médio e longo prazo. Todos esses estudos que são feitos com base nessas estatísticas que são construídas, o propósito é compreender o fenômeno. O fenômeno do desaparecimento ainda é um fenômeno muito mal compreendido e a gente precisa trabalhar esse fenômeno para prevenir.
A ideia é que, e aí talvez a grande diferença da atividade do Ministério Público nesse segmento seja exatamente essa. O Ministério Público vai, a médio e longo prazo, trabalhar num processo de prevenção desse fenômeno. E talvez as atividades policiais não permitam fazer isso pela própria característica da instituição. Quer dizer, doutora Eliane, a gente pode ter ao mesmo tempo uma pessoa que seja classificada como desaparecida e ao mesmo tempo vítima de um crime em tese. Sem dúvida, muito bem lembrado pelo André aqui o caso do tráfico de pessoas. Essa pessoa pode estar sendo explorada em qualquer outra, em qualquer situação, né? São muitas as situações Até fora do país, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Crianças, pessoas adultas, enfim. Isso é muito vasto. Doutor André, quando as pessoas são localizadas, normalmente há uma notificação também para a administração, para o Ministério Público, para os órgãos de maneira geral, ou a gente pode estar diante aí de uma zona cinzenta na estatística onde não haja notificações? Porque o número me parece muito discrepante do número de pessoas que são dadas como desaparecidas para o número de pessoas que são localizadas, né? Uma diferença muito grande, né? Sim, existem algumas preocupações com relação a isso. Uma das preocupações é exatamente o fato de que a família faz o registro de desaparecimento e quando a pessoa retorna, ela não comunica o retorno dessa pessoa. Isso onera excessivamente a administração pública, os órgãos policiais, onera o PLID. Isso é uma preocupação que a gente precisa começar a fomentar nas pessoas a ideia de que é preciso fazer esse tipo de comunicação. No caso do PLID, quando há localização, sim, o PLID ele tem uma preocupação de comunicar a todos os interessados. Tá? A primeira comunicação, obviamente, é da família, para reduzir aquele tempo de espera, seja qual for a informação, mas há uma preocupação de comunicar internamente ao Ministério Público. Nós temos alguns casos, por exemplo, de desaparecimento associado a crime, onde o próprio Ministério Público está procurando aquela pessoa. Então, a localização daquela pessoa interessa ao Ministério Público e interessa muitas vezes a vários segmentos. Nós tivemos situações, por exemplo, onde identificamos fraude na Previdência com base em desaparecimentos. Tá? Isso precisa ser notificado, ou seja, toda vez que o PLID identifica esse tipo de situação, há uma preocupação em comunicar a todos os interessados sobre a localização daquela pessoa. Tá? A incerteza sobre o paradeiro de uma pessoa é juridicamente algo muito grave. Tá? Isso pode abalar muito as relações jurídicas. O senhor tocou num ponto muito interessante, eu gostaria de retomar, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando do PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, ou de pessoas desaparecidas. Eu queria voltar nesse bloco aqui com a doutora Eliane. Doutora Eliane, com relação à criança, a gente tocou um pouco nesse assunto, né, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Existe alguma forma de prevenir o desaparecimento de crianças? Olha, a primeira forma da gente reduzir ou combater, diminuir esse fenômeno do desaparecimento entre crianças e adolescentes é providenciando a identificação digital dessa criança, ou seja, através de dados biométricos, né? A gente tem uma política pública de identificação, assim, pouco adequada, vamos dizer, em relação a crianças e adolescentes, na medida em que a lei só exige que essa identificação seja feita através do registro de nascimento, onde só constam dados biográficos, né? Qual o nome, quem são os pais, quem são os avós, e isso não é suficiente para uma identificação. No caso das crianças, a gente tem todo um conjunto de fatores que dificultam a localização de crianças. Em primeiro lugar, essa costumeira ausência de identificação datiloscópica ou biométrica, né, através das digitais. Em segundo lugar, as crianças mudam com muita rapidez. Também não conseguem se expressar muitas vezes, não tem esses dados. Se você perguntar o endereço para uma criança de tenra idade, ela vai ter dificuldade. Então, a gente tem uma série de fatores que contribuem para que esse fenômeno, na área da infância e juventude,
se tornar mais grave, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, mudar essa política pública de identificação, e o Ministério Público busca as melhores portas, está no momento de buscar essas melhores portas, se a gente vai fazer isso através de uma parceria com a educação, enfim, é uma possibilidade, ou com a saúde, isso está sendo discutido internamente para que a gente fomente a elaboração de uma política pública mais adequada. A senhora vê assim como uma boa iniciativa os próprios pais terem a preocupação de manterem os filhos pequenos sempre identificados? Sem dúvida, ou com alguma, sem dúvida. Uma pulseirinha, né? um crachá, cartãozinho, eu acho que vale tudo, né? E mesmo que tenha sido providenciada a identificação biométrica através, né, do DETRAN, né, que é o órgão competente para a expedição de identificação civil no estado do Rio de Janeiro, ainda assim, criança, assim, é muito importante, é muito salutar. Se você vai para um lugar de aglomeração, se você está num contexto em que há a possibilidade da criança se perder, essa identificação ela é assim realmente de suma importância. Bom, eu queria perguntar para o doutor André, também nessa mesma linha, é importante que os pais tenham sempre essa preocupação em identificar a criança em trânsito principalmente, né? Não só em aglomerações, né? Não só em aglomerações, em trânsito também e talvez principalmente. Tá? Há um histórico de desaparecimento de crianças nessas circunstâncias. Tá? Então, a questão da identificação, fazer uma pulseira, como a doutora Helena falou, mostrando nome, endereço, telefone de contato, quer dizer, é uma preocupação que é da família, né? Quer dizer, o poder público, esse tipo de coisa, o poder público, como a questão da identificação, a gente ainda consegue tentar resolver, mas essa preocupação é uma preocupação que é familiar. É preciso sensibilizar a família de que isso é importante. As pessoas têm a ideia de que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. Bom, e nesses 7 anos, doutor André, do PLID, tem algum caso assim que o senhor pudesse ilustrar para nós da importância desse tema todo que a gente está discutindo? Bom, falar de caso, vou ficar aqui a tarde inteira, mas assim, tem 2 casos muito curiosos. Nós temos um caso de uma senhora de 63 anos de idade, dona Maria Inês, e depois, descobrindo a origem dela, nós descobrimos que ela era de Aracaju. Tá? Ela tinha um problema psiquiátrico, ela fugiu de uma clínica psiquiátrica em Aracaju e veio parar em Três Rios. A família, no contato que nós tivemos com a família simplesmente disse: eu não tenho ideia de como ela foi parar no Rio de Janeiro. Isso para dizer que essa questão da fronteira não existe no desaparecimento. Né? E nós acabamos localizando a família dela em Aracaju, eles ficaram super surpresos e, enfim, estavam procurando por ela lá. Está aí a importância, inclusive, de fomentar essa ideia de um banco de dados nacional. Isso é necessário, tá? Porque existem desaparecidos, nós localizamos pessoas no Rio de Janeiro de todas as naturalidades, então isso é extremamente importante. Mas essa preocupação de identificar a criança em viagem, com certeza, tá? Talvez até mais, para a criança estar saindo do local de origem dela. E tem outro caso curioso também de criança, que foi um caso de uma menina que ela entrou num abrigo, ela foi acolhida, e a única coisa, ela tinha um problema de cognição, e a única coisa que ela dizia que o nome dela era Mariana Machado. Tá? Não por acaso, e aí na verdade todos os esforços são úteis, a gente conseguiu uma publicação através de um parceiro do PLID, né, quer dizer, o Disque Denúncia, né, tem um programa chamado Disque Desaparecidos, e tem uma parceria com o Ministério Público nesse aspecto. Eles conseguiram fazer uma publicação dessa menina e algo que era praticamente improvável, que era localizar os familiares, nós conseguimos a partir dessa publicação no jornal. Tá? Um policial viu a foto dessa menina no jornal e em 2 dias ela estava retornando para casa depois de ter passado 2 anos morando na rua. Bom, gente, olha, a gente poderia, como disse o doutor André, ficar aqui muito mais tempo conversando sobre o assunto, mas se você quiser fazer alguma consulta ou ter mais informações sobre paradeiro de pessoas desaparecidas, você pode acessar o endereço eletrônico que está aparecendo aí na base do seu monitor, né, da sua televisão, né, ou pelo telefone no Disque 100. Você só digitar lá os 3 algarismos, você vai ter mais informações também e através também do nosso portal do MP Cidadão. Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje acaba aqui e que teve a participação da doutora Eliane de Lima Pereira, ela que é promotora de Justiça e assessora de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e também doutor André Luiz de Souza Cruz,
que é também da área técnica aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, a gente fica por aqui e esperamos você no nosso próximo MP Cidadão. Um grande abraço, fique conosco. Tchau.